Salve rapaziada, salve galera em geral que tá chegando aí. O começo aqui da live fica um pouco vazio, né? Que eu vou esperando chegar um pouco da galera. Mas a hora que eu for levar pro meu canal, eu tiro essa parte do início e ficar muito grande ali o vazio, né? Mas salve aí galera que tá chegando e já me digam aí se tá bom o som, se a música de fundo não tá atrapalhando muito a minha voz, se não tá muito alto, se vocês estão conseguindo me ouvir bem no geral. Vou acompanhar aqui pelo meu Face, né, no PC, a live. Aí eu vou acompanhar os comentários da galera através do próprio PC. Salve Maria Fernanda, salve Gri, Roma, salve Iago Luiz, salve Shirley, salve Cristina, salve Irielton, Cristina PH, né? Obi, salve Marcos Lopes, salve Isabel, salve Maria, salve aí geral, todo mundo que tá chegando. Tá dando pra me ouvir bem, galera? A música de fundo tá muito alto. Beleza, então, ele tá tudo nos conformes. Então vou tentar não prolongar muito aqui nessa introdução. Tentar fazer uma live que não deixar ela muito grande, mas o tema é bem abrangente, né? O tema de hoje é... Eu falei aqui que eu vou explicar porque as pessoas se sentem desmotivadas e muitas vezes completamente perdidas. Eu tava lendo aqui o título na minha própria live, né? E quero dar uns avisos aqui rapidão antes de entrar no tema. Para quem não me conhece aí, tá acompanhando aí através do meu canal. Essa live é feita no meu Facebook pessoal, né, Leandro Oliveira Quanto. E quem quiser participar das lives é só me adicionar aí no Face, que eu aceito todo mundo. E quem é novo aí também, eu quero deixar bem claro que eu sou da escola de Lúcifer. E antes de eu chegar aqui nessa escola eu tenho um percurso, né, estudei bastante coisas. E quero deixar bem claro aqui que eu vou explicar porque as pessoas se sentem assim. Não é uma tarefa muito fácil e por isso eu peço, se você é novo e considera que o que eu irei falar, né, que eu já falei aqui no meu canal é alguma coisa que te soma, que te ajuda, que te esclarece coisas, se você acha que o que eu estou falando esclarece coisas, eu peço que você ajude aí comentando, compartilhando com outras pessoas, se inscrevendo no canal para quem estiver aí no canal. E você que está chegando aí agora e não nos conhece, eu peço que ouça sem estereótipo o que eu vou falar e que para poder compreender melhor, verifique outros vídeos desse canal e também no nosso portal no geral, que é escoladelucifer.com.br. Peço também para que você esteja desapegado aí de estereótipos sobre qualquer coisa, seja pela aparência, pela forma de abordar os conhecimentos, ou mesmo pelo nome da nossa escola, né, que envolve ali a questão do nome Lúcifer. A gente já explicou amplamente várias vezes aqui no nosso portal, no nosso canal, nos nossos canais, o que é Lúcifer, porque trabalhamos em cima desse nome, né, desse arquétipo, por assim dizer, né. E enfim, então desapegue aí de estereótipo para você poder aí conseguir absorver o conhecimento. E como eu estava dizendo, se você acha que soma, beleza, continue acompanhando, participe. Agora, se você acha que não soma, eu só peço que tenha um mínimo de respeito. Tipo, nós aqui da escola, às vezes, muitas vezes até a gente cita sim outros trabalhos, outros nomes, mas para posicionar argumentos, né? Para mostrar que a pessoa está falando alguma coisa incoerente, ou a gente fala algumas coisas, abrange outras e etc. Então a gente pega algum conhecimento e comenta sobre ele. Então, se você discorda de algo que eu estou falando aqui, e não do que eu sou, que você pensa que eu sou, porque eu falo isso porque muitas pessoas chegam aqui no meu canal principalmente, e ao invés de contra-argumentar alguma coisa que ele discorde, ele vem falar que a gente não tem luz, ou que precisamos ter mais conhecimento, precisamos estudar isso, estudar aquilo. Então, se a pessoa pensa de fato isso, que a gente não tem luz, que precisa de conhecimento, então ela deve saber algo a mais, ou deve saber corrigir aquilo que estamos propagando de errado. E se você é um desses, e tem aquele conceito que não pode citar ninguém, então beleza. Não precisa vir aqui
agredir verbalmente ou atacar particularmente a mim ou a qualquer um dessa escola, né? Se você não concorda com isso. Mas eu quero deixar bem claro que todas as pessoas que têm seus trabalhos fazem isso, né? Citam outras pessoas. Eu posso citar o Hélio Couto, porque muitas pessoas chegam através do trabalho dele, tem esse tipo de comportamento, mas vale lembrar que o Hélio Couto, ele cita, assim, diversos outros trabalhos, seja de pessoas vivas ou de pessoas mortas. E não adianta falar, assim, que ele cita, mas de uma forma positiva, porque ele não critica, ele não compara, porque muitos falaram isso, né? Ah, vocês ficam comparando, e comparar não é coisa de seres da luz. Então eu volto a dizer, eu não estou falando que Hélio Couto é ou não é da luz, eu estou dando um exemplo. Ele também compara, eu já falei várias vezes, ele compara, por exemplo, na economia o John Nash com Adam Smith, ele compara ali na psicologia, na psicanálise em geral, o Freud com Jung, e por aí vai. Ele cita diversos outros trabalhos, tipo Zacarias City, Amit Goswami, e vários outros, né, como eu disse, de pessoas vivas e de pessoas mortas. E ele cita tanto no quesito positivo, na visão da galera aí, que seria falar bem, e no quesito negativo, que seria falar mal. Mas não é falar mal, é posicionar. O Hélio Couto, ele posiciona, ele fala, ó, na opinião dele, por exemplo, o Jung estava certo por isso, isso, isso e isso, no argumento, e o Freud estava errado por isso, isso e isso, no argumento. Então ele não está fazendo errado, beleza. A questão que eu estou dizendo é a pessoa chegar aqui e criticar a gente diretamente, pessoalmente, e não posicionar nada falando no que a gente está errado. Então, eu já disse, eu estou em aberto aqui. Se você quiser pegar, fazer igual a gente faz, reagir a algum vídeo, falar que está errado nisso, nisso e naquilo. Se você me convencer que eu estou errado, eu vou agradecer e vou me reposicionar. Agora, se você responder também e eu ver que ainda está incoerente, eu vou contra-argumentar. Se eu ver já que não dá nem para argumentar mais, enfim, cada um toma suas posições. O que eu não vou é atacar pessoalmente a pessoa por isso ou aquilo. Que é, de novo, a questão do Hélio Couto. Muitas pessoas falam que a gente critica o Hélio Couto, que a gente fala mal do Hélio Couto, que a gente quer surfar no hype do Hélio Couto, etc. Não é bem essa questão. A gente não fala diretamente contra ele, né? Eu particularmente já falei várias vezes, sou grato, já agradeci, ele me ajudou muito, etc. Então eu não falo contra ele em si, e sim hoje contra alguns argumentos, e tem vários vídeos no meu canal que tem o nome dele justamente por isso, para posicionar essas questões, né? Então, dito isso, posicionado esclarecendo esses pontos que eu precisei, então vamos lá, ó. Deixa eu ver se chegou mais pessoas aqui. Matheus, salve. Dudu, Trinity, salve. Fred, salve aí, mano. Eu tô vendo lá os vídeos, beleza? Não vou explanar muito aqui, você tá ligado? Mas eu tô vendo os vídeos do Hélio Couto lá. E logo mais, quando surgir a oportunidade, eu vou falar de alguns temas. Eu tô vendo sobre androgenia e etc. Vou comentar sobre no meu canal, vou posicionar algumas questões. E agradeço muito aí pela força. Foi muito útil, né? Salve Dal. Salve Isabel Cristina, minha mãe mais uma vez aí participando. Aí a minha mãe tá concordando, né? Não precisa atacar. Salve Thiago. Eu tô falando que a música de fundo tá um pouco alta, é verdade, tá meio alta mesmo. Vou baixar um pouquinho aqui. Pronto. Bom, vamos lá, ó. Eu quero fazer esse conteúdo aqui de uma forma mais... de uma pessoa mais próxima, tipo uma conversa, entendeu? E aí eu quero deixar bem claro, hein? Como eu já disse, já tive um percurso, estudei diversas coisas. Você não precisa acreditar, se você achar que soma, aproveite aí do conhecimento, faça bom uso, entenda o porquê geral do que a gente passa e etc. Tanto eu quanto o meu mestre Bob Navarro, ou qualquer outro mestre aqui da escola e aluno mesmo capacitado que estão se dispondo a falar, a explicar. Então quem acha que soma aí, dê valor. E quem acha que não soma, como eu disse, ou mostre para as pessoas aí o seu conhecimento, entendeu? Se quiser comparar com o nosso, comparar no sentido de mostrar os erros, faça isso. As pessoas, eu acho que têm discernimento ou têm ali o seu livre-arbítrio de escolher o que ela prefere ou não. O que eu peço é para não ficar atacando aí particularmente. Se quiser fazer isso também faça, porque aí todo mundo vê quem é quem. Mas eu quero dizer, tem bastante conhecimento, né? Eu sou bem seguro das coisas que eu vou explicar aqui. E eu quero deixar bem claro que eu sou culpado pelo que eu falo e não pelo que as pessoas entendem, porque tem a tal da dissonância cognitiva, né? Que o Hélio Couto também explica, trouxe para o coletivo aí esse entendimento, que dissonância cognitiva é aquilo que a pessoa só consegue entender, discernir, assimilar o que está nela mesmo, que até tem a ver com o tema que eu vou abordar aqui nesse vídeo.
Então, se você tem um pouco de dificuldade para entender tudo que eu vou tentar explicar, e como é um tema abrangente, veja outros vídeos. Tem bastante vídeos nesse canal. Eu já falei de diversas coisas, você vai achar diversos temas no próprio título, e dentro de cada título, principalmente nas lives, tem diversos outros temas, né? Porque são lives de horas muitas vezes. Então, dentro desse tempo dá para falar muitos assuntos, né? Então, tenham paciência e se permitam aí tá estudando para poder entender, né? Então vamos lá. A questão é, né, por que as pessoas se sentem desmotivadas e muitas vezes completamente perdidas? Eu quero dizer que eu posso falar disso porque eu fui uma dessas pessoas. Eu já falei em outras lives, tem uma fase da minha vida, não vem ao caso que eu falar a minha idade, mas eu não sou tão novo como muitas pessoas pensam, né? É uma coisa meio que normal na minha vida, no decorrer da minha vida as pessoas estão me dando uma idade bem menor do que a que eu tenho. Mas independente de idade, teve uma certa fase da minha vida que eu já estava questionando muito sobre a existência, né? Eu comecei a me aprofundar primeiramente na Bíblia, estudei muita Bíblia, fui para a igreja, me batizei, preguei em cadeia, falei né, no microfone da igreja, no púlpito, essas coisas, né? Fiz, como que chama, gente? Esqueci o nome, culto que eles falam, né? Já dei culto, essas coisas já fiz. Depois, como qualquer pessoa aí, quando começa a expandir, eu comecei a questionar a Bíblia por causa de questões pessoais na minha vida, que o meu estudo sozinho ali não estava conseguindo assimilar no geral. E quando eu perguntava para algum superior meu, para assim dizer, um pastor ou alguém que eu considerava que tinha mais conhecimento, eu também não conseguia me explicar. Então, por causa disso, eu me afastei de Bíblia, comecei a ir para o ocultismo, né? Através de ouvir Raul Seixas, né, eu fui motivado a ler Bhagavad Gita, até Aleister Crowley, essas coisas eu fui estudar. Aí depois de um tempo, né, aí nessa fase da minha vida eu lembro que ficava ecoando na minha cabeça, né, eu falei disso em outras lives já, que era uma música do Capital Inicial, que a frase falava que a inteligência ficou cega de tanta informação. Então era assim que eu me sentia numa certa fase da minha vida, né, que eu tinha adquirido, né, adquirido muitos pacotes de informação, muito conhecimento, porém aquilo ali não tinha um ponto em comum, né? Não tinha uma síntese, então eu me sentia perdido. Então, tanto nessa fase quanto no decorrer da minha vida, por várias vezes eu me senti totalmente perdido, né? E consequentemente desmotivado. Em qual aspecto? Eu vou tentar ser bem pontual, né? Para as pessoas poderem porque eu sei que muitas pessoas no mundo aí vai se familiarizar, né? Vai se identificar com isso, porque é uma coisa meio que natural nesse mundo. E é justamente isso que eu falo, o que é esse mundo, né? Por que as pessoas se sentem assim? Então eu me sentia muitas vezes, né? Eu via as pessoas fazendo planos de vida, né? Querendo. Tem muitas pessoas que gostam de falar, uma época da vida, você não conseguiu nada, você não sei o que, né? Você não prosperou, você não juntou dinheiro, você não fez isso, você não fez aquilo. Mas aí que tá essa questão. Muitas pessoas já devem ter sentido isso. Você não consegue sentir uma motivação. Você não consegue entender um porquê. Por que as pessoas têm que... Sei lá, tem diversas perspectivas para se analisar, mas eu vou olhar mais ou menos dessa perspectiva. Por que a pessoa vai se dedicar tanto a pensar em comprar um lote, para pagar parcelado, para depois construir uma casa, para depois ter que ficar ali naquele lugar, por quê e para quê? Ou então, por que eu vou investir aqui nessa faculdade, nisso eu tô vendo que aquele outro investiu e tal, e nós está aqui no mesmo lugar. Então a pessoa começa a se sentir desmotivado diante ao mundo que a cerca. E muitas vezes ela não entende o porquê disso, né? Da desmotivação e consequência dessa desmotivação, dela não sentir motivação para fazer nada, ela começa a se sentir completamente perdida, porque muitas vezes ela vê um ou outro ali se realizando na vida e ela não consegue, e muitas vezes nem a questão de conseguir, não quer, não vê sentido, então não consegue ter a energia vital, não consegue ter o pulso que faz ela mover e fazer uma coisa ou outra, já que ela não consegue se iludir por esses pulsos que movem muitos outros, quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter um apartamento, quer ter coisas, entende? Então vamos lá, por que as pessoas se sentem assim? Primeiramente, o que eu quero enfatizar é que as pessoas têm que entender o que eu já expliquei em vários vídeos que a gente mais explica nessa escola, que é a escola de Lúcifer, que é o que é a realidade em si. Sem você entender as bases que te formam, o que é a realidade que te cerca no sentido geral, o todo, sabe? A realidade geral. As infinitas possibilidades da mecânica quântica, que a gente já está nesse ponto da existência, né? Das infinitas possibilidades, a galera já tá entendendo que tudo é onda, né? Que a gente colapsa essa função, que é infinitas possibilidades, que tudo é uma ilusão. Tem muitas pessoas que já que batem no peito e falam, tudo é uma ilusão. No entanto, não entende o que fazer perante a esse mundo de ilusões, mundo de infinitas possibilidades. Então, desde a pessoa que está no mais profundo da Matrix, ignorante,
e sofre por essa questão, até aquele que se sente o mais fora da Matrix, se sente nessa situação, porque ele já está em outra Matrix, que eu gosto de chamar, eu já chamei muitas vezes em alguns outros vídeos, e sempre levanto essa questão, eu chamo de Matrix, me esqueci agora, mano. Matrix New Age, né? Que seria a Matrix dos espiritualistas. Eles entram numa bolha matrixiana sem entender o processo. Então vamos lá. As pessoas se sentem perdidas por isso. Ó. Elas têm que entender que não há... Vamos lá no básico, assim, vou resumir. Para quem quiser aprofundar, eu já falei, tem diversos outros vídeos. Não vou falar do zero ali, questão que Hélio Couto, tem diversos outros alunos de Hélio Couto e outras pessoas, os próprios físicos quânticos, Amit Goswami, Deepak Chopra, Fidjo Capra, Erwin Laszlo, enfim, até os físicos quânticos lá de Copenhague lá, até eles já explicaram, né? A dupla fenda, já explicaram esse experimento, então não vou explicar de novo, né? As pessoas já devem entender que tudo é onda, né, e a gente colapsa. Mas eu tenho um vídeo aí que chama A Informação no Vácuo, que eu acho que eu aprofundei mais nessas questões que eu vou explicar. Então, antes de você entender por que às vezes você se sente, ou muitas pessoas se sentem perdidas, desmotivada, você vai ter que entender o seguinte: tudo que parece sólido, físico, né, material, tudo que te cerca, que você pensa que está ali, né? Igual naquele filme Quem Somos Nós, que ele fala que a lua está lá, mas não está, só está quando observa. Então a pessoa tem que entender o seguinte, ó: tudo que existe, se você entrar na mão, entrar na mesa, entrar no ar aqui, ó, você vai ver que tudo é movimentação. Você vai chegar lá no fundo, lá você vai ter um processo que forma ali o tijolinho base da existência, mas que não é tijolo nada, não é físico, são só movimentos, e esses movimentos acelerados, assim como quando você gira uma corrente muito rápido, ela preenche todo esse espaço e ela parece ser um círculo, né, um escudo, vamos assim dizer, você não consegue penetrar ela, porque ela gira tão rápido que ela ocupou todo aquele espaço, então ela parece algo, mas quando você diminui a aceleração, você vai ver que ela é uma corrente. Mas se você entrar nessa corrente, você vai ver que esses mesmos movimentos, é a mesma coisa. Então o átomo é a coisa se movendo muito rápido, que você tem a sensação de ser um átomo. Mas se você entra dentro dele, você vai ver que é tudo movimento. Mas o que são esses movimentos e por onde isso se move? Esse movimento é a luz percorrendo o seu próprio corpo, né? Que a gente já explicou. Muitas pessoas aí tem registrado nas pedras, né? Tem o Drunvalo Melquisedeque lá, que é um cara que estuda aí, ó, a geometria sagrada. Muitas pessoas falam sobre a geometria sagrada, o cubo de Metatron, flor da vida, mas não entende isso. Entende de uma forma muito superficial. Essa flor da vida é o processo da luz, de alfa a ômega. Já falei várias vezes, por isso que Jesus falou, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque quando você entende de alfa a ômega, o princípio e o fim, você entende toda a realidade. E você entendendo esse processo, aí sim você vai entender por que as pessoas se sentem desmotivadas e se sentem muitas vezes perdidas. Porque, ó, de alfa a ômega você vai ter 13 momentos. Momento 1, alfa, momento 13, ômega, né? E entre o princípio e o fim, que acaba sendo o mesmo momento ali, como nas notas, a nota dó, eu já expliquei isso em outro lugar, a nota dó, você vai, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você andou 7 e caiu no 8. Mas aí, incluindo o intervalo bemol, você não pode deixar de fora, porque faz parte ali da escala maior, você tem 12 notas, na verdade, né? Até chegar no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí quando você cai no dó, de novo você caiu no dó. Então quer dizer, de dó a dó, você percorreu 12 notas e a terceira é a primeira. Só que já não é mais a primeira, porque agora é a terceira. Então ela é a primeira e a última, é uma coisa só, né? Então, de alfa a ômega, né? Você tem alfa, beta, celta, 1 alfa, 2 beta, 3 celta, 4 delta, 5 quina, sexta, secta, sétima, septa, oitava, octa, nona, né? 10 é deca, 11 alfa, 12 dota e 13 ômega. Então você tem todos esses momentos. Esses momentos compõem ali a teia, o circuito magnético, que é a geometria sagrada. Já falei para você entender melhor, tem outros vídeos falando de cubo Metatron, falando de várias coisas, mas eu vou tentar explicar o máximo possível, no menor curto, no menor tempo possível também, toda essa questão. Então quando você entra no átomo, você vai ver que é tudo processo girando. Porque quando a luz se faz no escuro, imagina o nada. Não dá para explicar todo o processo porque fica muito grande, né? Tem que ser um vídeo para explicar só o processo. Então já está feito. Então se você se interessou, viu que tem coerência, mas precisa aprofundar porque sua lógica pede, vá em outros vídeos. Mas então você tem esse processo, circuito. Por quê? Porque no nada, no vazio, todo lado é o mesmo lado, né? A fagulha de luz ela pode percorrer qualquer lugar. Então todo lugar é o mesmo lugar, não percorreu, não existe. Para ela percorrer, para você entrar na sua pele e ver movimentos, tecido, tudo coeso, tudo que você olha ao seu redor está coeso, o sol brilha, as estrelas não erram o seu caminho. Para esse circuito estar coerente, a luz precisa percorrer um processo
que não é todo lado o mesmo lado, entende? Ela tem que ter um circuito, passo após passo, sem esquecer o passo anterior, para não se desfazer. Então ela é ponto, igual lá na teosofia, né? Não tem um círculo, um ponto, esse ponto é haja luz. Você tem um ponto. Quando a luz nasce, ela faz uma reta. Momento alfa, momento beta. Esse terceiro momento que observa, isso aqui é lá no nada, entende? No vazio da existência, antes de tudo existir. Igual o Érico tem falado aí nos vídeos pagos dele mais recente, né? Falando sobre a androgenia. Acabei puxando esse assunto. Ele fala que o andrógeno, ele tá antes do yin e do yang, antes do existir de qualquer universo. Porque através do yin e yang, das duas polaridades emanadas ali do todo, aí que você vai ter junção e formar matéria, mundo físico. Então o estado andrógeno seria antes disso. E o antes não tem forma, não tem nada, é tudo, todas as possibilidades. Então o antes da luz existir é o tudo, consequentemente é o nada também. Para você ter a percepção de algo, né, você tem que observar esse algo. E para você observar esse algo, você tem que ter esse circuito. Para você ter tecido, né, camada sobre camada, isso que eu vou explicar. Então a luz se destaca, ela faz uma reta, momento alfa, momento beta. O terceiro momento é o celta, que observa essa reta. Se você tem um triângulo, tá vendo a geometria formando? Ponto, entendeu? Um pontinho, fez a reta, então a reta tem dois pontos, ou seja, era ponto, agora é reta, mas sem perder o passado, então ela tem ponto e reta. Então o momento 3, observa, ela vê um ponto, outro ponto, ou seja, o ponto ainda existe, e vê uma reta, a reta ainda existe, então você tem as retas assim, duas retas para cá, tá vendo? Então você tem ponto, reta, tem um triângulo. Então você se moveu, né, para algo depois daquilo que era o nada, né? Você sente o alívio de se mover por causa da agonia anterior do nada. Você é cuspido para a vida, você se move. Então você começa a ver esse circuito. Momento celta observando momento alfa e beta, que já é triângulo, já tem a forma, já tem o quarto momento observando esses três, que já forma o quadrado, que já é a forma, entende? Então você já tem agora ponto, reta, triângulo e quadrado, que também mantém o ponto, mantém a reta, mantém o triângulo, porque o quadrado cortado ao meio você tem dois triângulos. E assim você vai formando esse curto, alfa, beta, 1, 2, 3, celta, 4, a forma, quina, né? Você já tem ali, e vai formando, né? O pentágono, o hexágono. Quando você tem o hexágono ao centro, você posiciona a tônica ali, que seria o 7, né? Momento 7, que é a consciência, consciência por reação, em ação, né? Na verdade, o 7 já é consciência em ação, enquanto o 3 já é consciência por consequência, né? Por reação. Ela já se percebe comparando o momento 1 e o momento 2, então ela já é consciência porque entendeu? É por consequência natural. Aí posicionando o momento 3, né, que é a consciência por consequência ali, por reação, ela vai no momento 1, momento 2. Então ela começa a brincar com esses dois momentos e posicionar. Então você tem a forma, né, o momento 5, o momento 6, forma o hexagrama. O hexagrama você tem o centro ali, a tônica, né, e as 6 possibilidades com esses intervalos incluído, você tem ali os 12 momentos, você tem o cubo de Metatron. Entendeu? E para você chegar nesse cubo de Metatron, né, você faz por reta esses momentos. Enquanto para chegar na flor da vida, você faz com círculo, mas você vai ter do mesmo jeito o mesmo circuito. Então você tem ali a geometria sagrada, que é o cubo de Metatron, os 12 momentos, incluindo o 13, que é o abstrato, o ômega, né, você faz esse tabuleiro. Então, tem desenho, tem outros vídeos nossos com ilustrações, não é difícil entender, é só a galera que querer entender. Então você tem esse circuito, né, de 12 momentos eternos, é o reino do Pai. Esses 12 momentos já abrangem todas as possibilidades. Eu expliquei isso em outro lugar, é um circuito que abrange todas as possibilidades. Daí é só você redobrar. Então quando você tem circuito, essas possibilidades de movimentar, cada movimento uma profundidade, cada profundidade uma vibração, uma cor, um tom, né? Então assim essa onda vai se organizando em vibrações, certo? Então depois que você teve esses 12 momentos, você começa a mesclá-los e desenvolver novos momentos, ou seja, novos tabuleirinhos, por assim dizer, novos tijolinhos, por assim dizer. Assim como os lápis de cor, você tem 12. Esses 12, eles são definidos, você sabe bem, essa cor é essa. Na medida que você mistura uma com a outra, fragmenta, você vai ter 24. Também ainda são bem definidos, você conhece uma por uma, dá nome. Depois, aí isso vai se fragmentando, vai virando vários. Até que de tanto fragmento, as mais da borda lá, as mais distantes, você não conhece mais pelo nome. Porque ela não é definida. É um mar de coisas iguais que veio dessa, veio daquela, ninguém sabe o que é o que. E para saber, você tem que voltar a esse centro desses 12. Então, assim como nas caixinhas de lápis de cor, quando você tem esse cubo, esse circuito formado, ele começa a se redobrar sobre si mesmo, perante aquele que conheceu. Já lembra que é 12 momentos. O Dó percorre esses momentos até voltar em Dó. Só que quando ele chegou em Dó de novo, esse alfa, quando chegou em ômega, e ele é alfa novamente, ele já não é só aquele primeiro alfa, por assim dizer. Ele já tem uma bagagem desse circuito que ele percorreu. Assim também é na teia magnética. Você teve os 12 momentos, quando chega nesse 1, eles começam a refazer essas contagens, por assim dizer. Mas é de fato assim. Então você vai tendo ali a tabela periódica. Então você percebe que daquele nada existencial, você começa a formar um tecido.
Entende? E esse tecido, ele é necessário e que possibilita qualquer dimensão. Eu já expliquei também em outros vídeos, certo? Vamos lá. Então, a princípio você só tinha movimentos, infinitas possibilidades. Mas para essas possibilidades serem possibilidades, a ponto de você poder somar, probabilizar, colocar em probabilidade aquelas infinitas possibilidades mais coerentes, ela precisa desse circuito. Então você fez, né, o cubo, né, através desses movimentos, das possibilidades de percorrer nesse circuito. Então você vai fazendo novas camadas com essas coerências, com esse circuito coerente. Então você vai tendo a tabela periódica. Então aquilo que era só movimento no vácuo, possibilidade, agora já tem um discernimento temporal. Então você tem ali a tabela periódica que possibilita o quê? O reino mineral, que está lá embaixo, né, as camadas da consciência, o reino mineral. Aí você vai ter pedra, vai ter as coisas do reino mineral. Entende? Que já é esse mesmo circuito se aprofundando, né? Tendo mais tempo, então ele é mais real, já não é mais aquela ilusão de infinitas coisas. Já é coisa, já tem um reino, já tem com quem interagir. Então você vai tendo ali os minerais, as pedras e etc. Aí esse reino desconhecido sobre si mesmo, se aprofundando mais, ele vai ficar mais complexo, né? Mais vivo, mais etc. Então você vai tendo ali o reino vegetal. Aí você vai ter plantas, flores, coisas que crescem, morrem, né? E etc. No caso, é mais vivo, por assim dizer, né, do que o reino mineral. Aí quando esse reino vegetal ele aprende mais sobre si mesmo, etc e tal, ele vai transbordar no reino animal, que já são seres mais profundos, né, mais complexos do que esses anteriores devido a esse movimento da própria luz. Eu estou falando do processo de forma binária, mas isso acontece tudo ao mesmo tempo no atemporal. Eu estou explicando o processo como ele acontece para me chegar no ponto de explicar porque as pessoas se sentem perdidas e muitas vezes desmotivadas, né? Então, esse tecido se aprofundando, ficando mais complexo, etc., vai desdobrar num reino animal, que já é mais autônomo. Esse reino animal, ele já se move perante os reinos anteriores. E vale lembrar também que entre o reino vegetal e o reino animal, você tem a transição, né, que seria os bicho-pau, bicho-folha, que você confunde, você vai pegar uma folha, ela sai voando, ou um pauzinho, ele sai andando. Já é a transição desse reino para o outro. E do reino animal, que já é autônomo, já tem o instinto, ele já se move ali, já tem as emoções nos seus extremos. Quando você vê um animal, você vê se ele é mais raivoso, se ele é mais bonzinho, se ele é mais calmo, né? Ele já tem as emoções em si, né? Então, esses animais lidando, etc., ele vai se aprofundando, vai ficando mais complexo e transborda no reino humano, que já tem a lógica, não só mais a sensação, agora já tem lógica. E ele já pode trabalhar com as emoções anteriores, já pode pensar, olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu quero fazer. Ele já raciocina sobre esse tecido, sobre esse processo. Então ele já está apto a lidar com esse processo, né? Então quando o ser humano entende que ele é só uma soma desses momentos anteriores do todo e transbordando, ele transbordando em lógica, ele é humano, ele percebe que se ele transborda acima da lógica da sensação desses processos anteriores, ele vai para o reino chamado reino dévico, que já explica aí os contos, a Bíblia, todos os livros sagrados aí desses seres dévicos que interagiam com seres temporais. Os seres dévicos é seres humanos, por assim dizer, temporais, transbordados no quântico. Aí eles entendem que essas infinitas, porque quando você transborda lá em cima, você sai lá embaixo, no princípio, no tudo, que é um nada ao mesmo tempo, se você não posicionar e não organizar. Então esses seres transbordaram, esses processos anteriores foram para o quântico, ele entendeu que o tudo e o nada é o mesmo lugar. Então ele precisa trabalhar com esses reis anteriores, ou seja, fazer a manutenção do teatro, para manter vivos esses seres temporais, para que eles também vivam fora da esquizofrenia, não se percam. Porque se todo mundo fosse quântico, não existiria existência. E se os que entendem o processo quântico não administram o processo temporal, eles também não existem. Entende? Então é uma troca, uma simbiose. Então onde que entra agora então? Por que as pessoas estão perdidas e desmotivadas? É exatamente isso. A gente está num contexto histórico, momentâneo, no tempo, que a gente está no fim, né? No fim de uma era, por assim dizer, no início de outra. Então, se você entender tudo que eu já expliquei aqui nesse vídeo que a gente explica na escola, você vai entender que o resumo da existência é o reino Yin e Yang. Se você pegar lá no mínimo do mínimo, você vai ter essa dualidade mínima que é o pulso do elétron, né? Pá, né? O eletromagnetismo, Yin e Yang. Mas se você for ter em reino desdobrado em mundo, em existência, em história, você vai ter dois mundos básicos, que é o mundo linear, que dura em torno de 6 mil anos, 7 mil anos, né? Que aí o homem temporal vai ter as experiências necessárias, eu expliquei isso mais profundamente em outros vídeos. Você vai passando para as coisas necessárias para passar nesse tempo, para entender o que é o tempo, entender o que é o homem, entender o que é a vida. Aí você transborda no quântico, aí você pode usufruir do mundo quântico, que é o que? As infinitas possibilidades. Só que para isso não ser tudo esquizofrênico, você tem que trazer esse reino quântico, que na Bíblia chama de reino do céu, para a Terra. E o que é trazer o reino do céu para a Terra?
é conciliar esse quântico de infinitas possibilidades, esse mundo mágico, feminino, né, sensorial, abstrato, no tempo. E para você fazer isso no tempo, você tem que posicionar lógica, posicionar como é que eu posso? Um tabuleiro, posicionar um teatro. Entende? Então, as pessoas costumam falar, às vezes, quando chegam nos nossos vídeos, ah, mas você saiu de um teatro e está em outro. Mas é óbvio, para você existir no tempo, seja em qual tempo for, seja em qual dimensão, você tem que entender isso, esse processo ele abrange todas as dimensões, porque dimensões são só interações no espaço e no tempo. Se você entende isso, você, por exemplo, se você expandir sua consciência, você vai lidar com esse mesmo processo, mas você mesmo. Então, você está ali nas infinitas possibilidades, ou seja, todas as linhas temporais estão coexistindo, então você pode mergulhar em qualquer tempo, qualquer espaço. Então essas pessoas que querem ir para, sei lá, eu quero ir para um planeta de cristal, ela, pum, na mesma hora ela cria, tá no planeta de cristal. Então tudo é cognição, não tem esse negócio de lauca. Então para você viver em algum lugar, você tem que posicionar uma lógica. Você tem que ter ali uma direção que todos concordem e acreditam que o mundo é assim. Então num lugar onde você vive, num reino, num mundo, numa dimensão, seja lá como vocês queiram chamar, onde os sábios, aquilo que as pessoas que o mundo concorda, confia, segue, se inspira, etc. Se essas pessoas criarem um mundo, um tipo de inspiração que façam ela, por exemplo, sempre dou esse exemplo, que o Bob sempre deu esse exemplo, eu quero que todo mundo entenda a mensagem que o Bob passa. Se tiver um lugar onde é normal, é natural as crianças aprenderem, seja na televisão, seja no meio de informação, seja em casa, seja na família, seja por um mestre, seja por um professor, seja por quem for, desde sempre é natural ouvir que abraçar a árvore você vai ter uma vida mais longa, vai ter saúde e tudo assim, a pessoa vai abraçar e vai ficar saudável, porque igual eu tô falando, tudo cognição. Entendido isso, você vai entender o quê? Nesse momento desses 7.000 anos, isso é bíblico, entendeu? Tem várias formas de provar, a gente já provou de várias formas, o contexto, tem que estudar mais profundo para entender. Mas nesse mundo que a gente vive hoje, tem pessoas mesmo, né, humanos, que têm o conhecimento da Cabala, que nada mais é que a alquimia luciferiana. E eles entendendo o processo da consciência, que é isso que eu estou tentando explicar para vocês, eles entenderam, então, peraí, a gente pode dominar o teatro coletivo. Então, sem entrar muito em questão de quem é esse povo, por que eles fazem assim, já tem muitos vídeos aqui no meu canal, talvez eu possa colocar alguns aqui nos comentários, e vou deixar depois, porque eu não lembro o nome, então nem vou pedir para a Adri colocar aí, porque eu não lembro os nomes, eu vou colocar assim que eu terminar a live, para vocês aprofundar mais. Esse povo que entende a Cabala, assim como eles porque eles fazem parte da escritura, né? É o povo lá, que tem na bandeira deles o hexagrama, que é o segredo da consciência. Quem sabe qual povo que tem a bandeira do hexagrama vai entender do que eu tô falando. Esse povo, eles a princípio, eles seguiam o conhecimento que Moisés trouxe, né? Que seria a Torá. Só que na medida que eles foram tendo possibilidade de conhecer coisas fora da Torá, eles foram conhecendo, né? E sendo assim, eles transbordaram aquele conhecimento e começaram a querer lidar com a alma de Deus, do todo, mas antes de entender profundamente as emoções, né? Eles foram pela lógica, por assim dizer. Então, eles começaram a pensar o seguinte: peraí, Moisés na verdade nos enganou. Ele viu isso aqui que a gente estava vendo, criou uma historinha e escravizou, ou então dirigiu, ou então ditou o que o povo deveria fazer. Eles viram dessa forma fria. Aí o que acontece? Eles começaram a organizar esse tabuleiro, né, que a gente vive hoje. Então você pode ver bem, observar bem e pensar sobre. Eles dominam a moeda-chave, que é o dólar, os bancos, as SA, a Sociedade Anônima, tá tudo no nome deles, porque eles têm o monopólio ali, né? Todas as moedas, todo o dinheiro depende do valor do dinheiro deles, é tudo baseado, então eles têm o domínio ali domínio financeiro, domínio bancário, então eles dominam o coletivo através disso, empréstimos e etc., né, escraviza todos os povos, e através da Cabala, através de mesmo intenções, mas também rituais cabalísticos, eles aprisionam as pessoas no quesito emocional, né? Não vou aprofundar muito nisso. Então, parte daí. Muitas pessoas se sentem desmotivadas ou perdidas porque esse teatro que está aí construído não ressoa com a alma dela, tá entendendo? Ela não consegue, muitas vezes ela não traz pra lógica. Nossa, eu não queria comprar, eu não queria parcelar uma casa ou isso, porque, entende? Ou eu não queria participar desse, entende? Ela não consegue se encaixar, porque o que o povo tem como sonho, o que eles pensam que sonham, o que eles buscam, o que eles querem alcançar, o que eles almejam, seus sonhos e seus traumas, dependem desse pivô, dessa referência,
né? Para onde o povo quer ir, o que o povo almeja, o que o povo deseja, quais são seus sonhos. Eles ditam de forma subliminar e de forma escancarada muitas vezes. Vai dizer que não, a forma que as pessoas vestem é baseada na mídia, na televisão, né, no Hollywood, entende? Então as pessoas se sentem desmotivadas e muitas vezes perdidas por isso, porque elas estão tendo como base de referência aquilo que vai fazer elas moverem, o que elas querem, o que elas almejam, o que elas sonham, dependendo desse tabuleiro que foi organizado. Vocês estão entendendo? Tipo, o mundo é definir essa possibilidade. Para você ter uma realidade coesa, você precisa trocar perspectiva. Não adianta nada você pensar, agora eu sou Deus, entendi mecânica quântica, eu colapso som de onda, então eu crio o meu mundo. Para você criar um mundo, para existir um mundo de fato, você precisa de outros. Entende? Somos um. Sim, somos um, mas aí não é esse o problema. Somos um, na verdade, não é essa a solução. Somos um é o problema. A solução é entender que, na verdade, como que esse um é vários. Entende? Porque como que você vai existir? Como você vai ter troca? Por que vamos falar bem lá embaixo mesmo, no segundo degrau de Maslow. Por que você vai almejar um carro, uma casa, um apartamento, um penteado X ou Y, um padrão de beleza, um padrão de peso, de gordura ou de magreza, ou o videogame X ou Y? Por que você vai almejar todas essas coisas se você não tem um amigo para jogar? Se você não tem a menina para surpreender, ou o garoto para surpreender, se você não... Entende? Você precisa de uma resposta, de um feedback. Isso se chama brilhar, né? Alívio. Para você ter alívio, você tem que ter troca de perspectiva. Do contrário, você cai no nada. Porque eu já expliquei isso várias vezes. Se todos somos deuses e tudo é ilusão, se você se isola, por exemplo, no mundo sozinho, não importa o que você crie na sua mente, você sabe que é só você. Você está com você. Então aquela pessoa que você ama, você é ela. Aquele ET que você procura, que é muito mais evoluído, ele é você. Entendeu? Qualquer coisa que você possa conceber, imaginar, querer, é você. Entende? Então não há o haver. Para haver algo, para haver o existir, você tem que ter troca. Para discutir. Não, eu não acredito que Deus existe. Não, eu acredito. Não, eu não acredito que eu sou um ser vivo. Não, eu acredito. Tá entendendo? Você tem... Porque senão não há. Não há. Se não tem troca, não há. Então, as pessoas precisam entender isso. Por quê? Esse mundo que existe agora, que é da qual as pessoas estão trocando sua perspectiva, não é um mundo. Entende? As pessoas batem no peito e falam, cada um tem sua opinião. Cada um tem seu ponto de vista. Cada um vê o mundo de um jeito. Então não há mundo. Vocês percebem como isso é tipo é a tribulação. Lembra? A grande tribulação profetizada? É isso. É um mundo, um purgatório. Entende? As pessoas não estão vivendo, elas sobrevivem. Elas se iludem com isso, com aquilo. Tem que se iludir, tem que esquecer. Ela não pode voltar para si mesma, porque ela vai perceber que está no purgatório. Não há um consenso, não há um mundo. Entende? Não há. Há essa bagunça. Então por isso as pessoas se sentem perdidas e desmotivadas. Entende? Quem já está mesquinho, quem se corrompeu por sonhos e traumas, talvez nem é de propósito, mas quem está iludido nisso, beleza, consegue até ir vivendo, até dar de cara, né, com o que todo mundo vai dar mais cedo ou mais tarde. Mas muito, desde pequeno, ou no decorrer da vida, percebe isso. Que a vida começa a perder o sentido. Porque o sentido da vida está nesse entendimento, né? Entender o processo da existência, entender por que existe o existir, né? O propósito da existência. Vamos falar, o propósito da vida é iluminar-se, o propósito da vida é chegar em tal lugar. Não, o propósito da vida é o movimento, entendeu? A gente existe para o propósito da existência é o alívio é o movimento. E como a gente vai estar no alívio, como nos moveremos sem nos destruirmos, como nos degustar do alívio sem, sabe, tipo, é posicionar as perspectivas, criar um reino, entender que a luz geral, o todo, se faz de vários ângulos de percepção, de várias cores. E não é um ângulo ou outro que vai ditar o que é certo ou errado. O certo e o errado é relativo ao momento no tempo. É profunda essa questão. Mas o fato é esse. Não adianta você querer falar, por exemplo, não, o certo da existência é um mundo onde só há paz. Não existe esse mundo. Porque para você ter esse conceito de só há paz, você já tem o conceito da guerra intrínseco. Entende? Então, o mundo no geral é a troca de perspectiva entre os seres. Entende? E, enfim, já expliquei isso em muitos outros lugares. Eu acho que já começou a ficar bem claro, né? E vai pegando ponto. Eu me sinto deslocado, eu me sinto perdido porque eu não sou desse planeta. Eu sou do planeta X, planeta Y. Não há isso. Eu já falei. O que há
o mundo é troca de perspectiva. Para você dizer que tem um mundo X ou Y, depende de você mesmo, do que você conhece de existência. Se você vai para o futuro, é de você mesmo que você está pensando que é o futuro, baseado em você, e passado, baseado em você. Ou seja, você é presente, futuro e passado. 3, de novo, a trindade. Para você discernir a existência, você precisa desse processo. E fora desse processo é o atemporal. E não vem com esse conhecimento que fala Maria Pereira, será das contas, como vocês entendem. Não, então eu vou sair desse processo trinitário e vou ficar lá no pleroma. Não há isso, entende? Porque qualquer forma, qualquer concepção de movimento, de alguma coisa que você existe como um fragmento, como algo externo ao todo, entende? Para você se ver fora do todo, ou junto ao todo, você já depende desse processo temporal. Isso que a gente chama do corpo de coerência, os 7/2 momentos eternos. Sem isso não tem interação, entende? Então, ir pro pleroma, o povo fala, é o que? Desapegar dessa plataforma, se vê em quinta dimensão. Ah não, Leandro, mas você tá atrasado, tem 23 dimensões, eu conheço um ser da 23ª. Não, já falei. Isso é cognição. Você trabalhando com esse processo. Vamos supor, você expande a consciência com qualquer coisa. Respiração antrópica, meditação, ayahuasca, droga, qualquer coisa. Coma, morre. Entende? Você vai pro ponto zero da consciência. Ou você vai para esse vazio e já queima. E se você tem consciência, você vai reposicionando. Ou então, na hora, você nem sente esse momento. Você só acorda em algum lugar. Independente de que lugar você acorde, você já está nesse mesmo processo. E se você tiver a capacidade de se ver fora do processo e falar assim, eu vou mergulhar lá na época que Jesus viveu. Ou então vou mergulhar, vou ir lá em Sírios. Ou então, independente para onde você pensar está indo, você já entrou de novo no processo, você já não está em pleroma, entende? Você não está nesse todo atemporal que é as infinitas possibilidades. Você já está dentro de uma possibilidade que você está conseguindo discernir, computar, assimilar. Aí você fala, estou na Terra. Estou em Marte. Estou... Entendeu? Mas, então você poderia ter 1 trilhão de dimensões. Que é só você mesmo interagindo com esse processo. Entendeu? Uma linha temporal. Aqui é a Terra. Outra linha temporal. Aqui é o umbral. Outra linha temporal. Aqui é o nosso lar. Outra linha temporal. Aqui é Marte. Outra linha temporal. Aqui é... Entende? Mas é só você discernindo. Então só existe o momento do agora. Todas as dimensões estão no mesmo lugar. Se é assim para você, é assim para todos. Isso a ciência já explica. Então, se todos estão em todas as dimensões ao mesmo tempo, então se tudo que é possível ao mesmo tempo, só que para essas coisas possíveis existir, plasmar, tem que haver uma concordância. Entende? Eu não vou conseguir fazer algo que todos vocês não concordem. Não plasma. Só por alguns motivos especiais, para assim dizer, que não cabe aqui falar agora. Mas a regra, por assim dizer, é que tem que ter uma coerência lógica. Não pode quebrar a lógica do coletivo. Do contrário, não existe. É por isso que quando você está sonhando, tem projeção, você faz o que quer. Porque você está trabalhando com essa mesma estrutura, mas sem depender dos demais. Então você cria o que você quer ali e acorda na cama. Mas quando você depende do outro, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua família, do seu bairro, etc., você tem que ter um consenso lógico para não quebrar a estrutura cognitiva e não fazer todo mundo desmaiar, surtar, etc. Tem uma coerência na existência. Então, para você ter um lugar, por exemplo, onde, sei lá, vou falar uma coisa hipotética aqui, onde, sei lá, tomar água cura câncer, ou cura qualquer coisa, entende? Você tem que construir um padrão cognitivo coerente que façam as pessoas entenderem e aceitarem que isso é possível. Aí passa a ser possível. Do contrário, não. Então você tem esse mundo onde as possibilidades que as pessoas acreditam ser possíveis já estão limitadas, já estão posicionadas por essas pessoas que não nos amam, entende? E é mais ou menos isso. Espero que tenha dado para ficar entendido, e agora eu vou ler um pouco aqui os comentários e ir posicionando algumas coisas que possa ajudar aí no entendimento. E eu vou deixar alguns vídeos aí. André, se você conseguir achar algum aí que você acha relevante, bote por aí que a galera vai assistindo. Eu vou separar alguns do meu canal, porque no caso aqui é minha live, então as pessoas que me assistem normalmente conseguem entender bem o que eu tô falando. Mas entre no portal escoladilustro.com.br, recomendo muito ver os conteúdos do Bob Navarro, que é o meu mestre, fundador dessa escola. Tem muito conteúdo, tem podcast antigo, tem coisas diariamente, tem vídeo pra caramba, milhares e milhares de vídeos, tem muito conteúdo, coisa pra ninguém poder reclamar e mesmo assim ele reclama. Tem podcast respondendo diversas perguntas em tempo real, tem gente que fala que não pode perguntar, não pode interagir, não tem nada disso aqui. Quem pergunta é respondido, tem provas aí, vários podcasts com várias respostas, então tem conteúdo pra caramba. Vou deixar alguns aqui sobre os temas que eu abordei, mas maratonando o canal aí, vocês vão dar de frente com muito conhecimento. Eu quero deixar bem claro que meu canal já é bem antigo, então antigamente os vídeos que tinha no meu canal, na verdade, era
áudio que eu respondia nos grupos de aluno aqui do Telegram da nossa escola. Então esses áudios viravam conteúdo pro canal. Então não tem, só tem imagem de fundo que vai passando, né? Um podcast. E agora os vídeos mais recentes, né? Aparece eu falando, é um pouco, já é focado pro YouTube, né? Ou pras lives aqui. Então só tô deixando isso claro para as pessoas já terem esse entendimento. Então os vídeos mais recentes são focados aqui para conteúdo, assim, enquanto os mais antigos era conversando com a galera na escola, nos grupos. Por isso que às vezes você vai ver, tá falando uma coisa, tem um corte, começa outra, mas é sempre um raciocínio que fecha. Entendeu? É diferente um pouco daqui. Mas a galera procurando aí, ó, não fica sem entender, de forma alguma. E eu garanto que esse conhecimento é muito importante. As pessoas às vezes elas ficam com traumas, estereótipos por causa disso que eu já expliquei aqui mesmo. Elas têm seus sonhos, seus traumas baseados nesse mundo aí pré-estabelecido, né, para já gerar essas reações, etc, na galera. Então, ó, para vocês entenderem quem é esse povo, eu tenho alguns vídeos que, tipo, deixa eu ver. Enfim, eu vou deixar alguns vídeos aí, ó, vocês vão assistindo depois, que ajuda muito a entender. Procura vídeo sobre Thor, sobre o Metatron, né, sobre os donos do mundo aí. Cadê? Deixa eu achar um aqui bem interessante. Enfim, deixa eu ler aqui os comentários, depois eu deixo aí esses vídeos. Ó, Isaías, cheguei agora do que você está falando. Então, faz 19 minutos que ele perguntou, se ele tiver aí ainda. Tô falando da realidade em geral, mas principalmente eu tô focado aqui no tema de explicar por que as pessoas se sentem desmotivadas e muitas vezes perdidas. Vou conversar um pouco mais, vou usar exemplo mais prático aqui com a galera, mas é tudo isso que eu expliquei. As pessoas se sentem desmotivadas por causa disso. Já é bíblico também, Jesus falou, eis que esse mundo já é do inimigo, né? É porque ele já está corrompido. Não é um mundo, não é uma toros, não é um teatro posicionado de uma forma onde as crianças terão crianças bem educadas, né? Educado no sentido de ter conhecimento, né? De não ter criança, não vai ter essa desigualdade, a não ser que as próprias pessoas queiram, mas as oportunidades, e não é utopia, gente, entendendo todo o processo, entende isso, é só posicionar. Então não vai ter esse mundo injusto, tá entendendo? Se posicionar perante a coerência, né, o tabuleiro, o teatro, vai ser um mundo justo, entende? Essa oportunidade, as pessoas podem... Enfim, é bem diferente desse teatro aí que está estabelecido por esse povo que entende de cabala, que tem ali os seus ideais, os porquês, né? E a gente tem diversas lives também no canal do Bob, só ir lá, a gente fez diversos podcasts de horas e horas e horas que a gente explica muitas questões, né? Economia, política, como sair dessa matrix falsa que é o teatro, né? Esse teatro ilusório e assim por diante. Então, em resumo, eu estou explicando por que as pessoas se sentem perdidas e desmotivadas e muitas vezes totalmente perdidas, né? Estou tentando explicar, tentando posicionar o que fazer. O que faz então se você se sente perdido, etc? Você tem que entender esse processo, você vai perceber então que na verdade tudo é ilusão e para que tudo seja real, então você precisa trocar perspectiva, ou seja, unir as pessoas, criar um reino. E enfim, galera, é muita coisa para falar aqui. Deixa eu ler um pouquinho aqui os comentários, aí eu já vou posicionando as dúvidas, o que vocês precisam entender sobre isso, o que não entendeu. Mas procura aí no meu canal, quem tiver no YouTube, que eu ainda vou pôr essa live aqui no YouTube, procure aqui nesse mesmo canal. Eu sei que chega muitas pessoas que até hoje não é acostumado muito a mexer, mas não tem segredo, só entrar em vídeos, vai ter vários vídeos, aí você vai assistindo os vídeos, tem vários temas no título, você procura por título aí que você quer saber, e também vale a pena entrar em algumas lives que talvez não tenha o título específico que você procura, mas se ela for grande, no percorrer eu sempre faço questão de tentar posicionar bem tudo que a pessoa precisa entender no modo geral, para depois entender aquela peculiaridade, né? Então vale a pena assistir os vídeos aí, sempre tem bastante conteúdo interessante no meio. No caso da consciência sendo fruta da alma, seria o ego? No caso, a consciência sendo fruto da alma, seria o ego? Então, o ego, tem outros vídeos explicando, o ego nada mais é que você, entende? Mas tem o ego correto, eu diria, o ego errado. O ego errado, porque ego e eco é basicamente a mesma coisa. O que você é hoje é o eco de suas experiências, seja em todas as vidas que você teve, por assim dizer, seja nessa vida. Então, vamos supor, você vai cantar, você é vaiado ou aplaudido, não importa, vai gerar um sonho ou um trauma, entende? Aí nisso, no decorrer da sua vida, você vai gerando os ecos que você ecoa. Então isso vira o seu ego. Então se o seu ego, que é você mesmo, estiver embasado, né, se a sua pauta do seu ego for o todo ali, o que eu estou explicando aqui em diversos outros vídeos, a questão eu já expliquei. O ego seria tipo seu cavalo, certo? Não é você.
É o seu cavalo, você é sua essência, atemporal, eterna, chame alma, consciência, mas você esse é atemporal, o seu eu superior. Quando o seu eu no tempo, ele se fragmenta em vários, mas vamos supor, o seu eu aqui, ó, o seu ego é seu corpo físico aqui, ó, é um cavalo. Agora imagine, quando você vai andar num cavalo, certo? Você precisa dele para você andar nele, né, cavalgar. Então, peraí, seu cavalo ele é muito mandão, ele não te obedece, ele não faz o que você precisa que ele faça e tal. Aí você vai matar ele, vamos supor, você precisa do cavalo, você vai em tal lugar, você precisa dele, que é o nosso caso aqui. Para você interagir no espaço, no tempo, você precisa do cavalo. Então tá, você tá com seu cavalo, ele não quer respeitar, ele tá dando coisa, você tá pulando, ele foge e tal. Então você vai matar ele e carregar ele, entendeu? Isso é matar o ego, você tem que matar e carregar. Ou você vai domá-lo, você vai conhecê-lo, você vai ensiná-lo, você vai discipliná-lo, aí você vai domá-lo. Entendeu? Você vai fluir com ele. Então, o ego, você não mata o ego, você tem que conhecer o seu ego e saber posicionar. Por isso que é importante entender a coerência. Entende? Tem muitos mestres, professores, quânticos e tudo mais, que está tentando convencer as pessoas que o ideal a si, que o destino, o propósito do ser humano é ser tal coisa. Ele vai explicar a coisa que é, sendo que o propósito é mover. Como se mover, como se mover sem se matar? Esse é o propósito, está vivo. O propósito da vida é viver, simples. Mas como viver, tá entendendo? Então, mas tem música que quer pôr na cabeça das pessoas que ela tem que ter como propósito chegar no ser que vai ficar zen, namastê, tá entendendo? E extinguir qualquer outro tipo de personalidade. Então por isso também que as pessoas começam a ficar perdidas, louca e tal, porque elas sentem intrinsecamente que ela é furiosa, ou ela sente intrinsecamente que ela é muito tímida, ou ela sente intrinsecamente que ela é uma das emoções eternas. E seus fragmentos têm em maior essência dentro dela, pulsa maior nela. Só que aí o outro convenceu que esse pulso que vem dentro dela tá errado, é pecado, ela vai queimar, ela vai sofrer, tem que seguir aquele pulso. Só que na verdade você não é assim. Você tem que ter como base de existência o seu ego, para ele ser um cavalo da qual você consegue fluir com ele, domá-lo, ele tem que ter como base a honra e o amor, né? Que as bases da coerência, seja no sentido, a honra seria a reta, a lógica, linear, enquanto o amor, o circular, o abstrato, né? Então você tem isso até na geometria sagrada. Você chega no cubo Metatron, por isso que tem na maçonaria, já falei, o símbolo da maçonaria é o que? Um esquadro e um compasso, que simboliza a honra e o amor, o círculo e a reta. A lógica e a sensação, a fêmea e o macho. Então, através de reta, que é a linha, você usa um esquadro, né? As bases de cognição, né? Isso que eu tô falando, a base cognitiva da existência. Então, para o seu ego ser coerente, você tem que entender isso, ó. Então, através de reta, você faz ali, ó, o esquadro, você faz o cubo Metatron. E através do compasso, o círculo, você faz a flor da vida. E isso é as bases cognitivas da existência, para você ver qualquer coisa em qualquer lugar. Por isso eles usam compasso e esquadro. Então é coerente ou não é? Estou explicando até isso. Por que eles usam isso? Por causa disso. Então você entendendo a base honra e o amor, você pode posicionar seu ego, né? E trabalhar com ele. E entendendo a honra e o amor, então você pode se posicionar numa cor. Porque a luz, para ser luz, ela depende de todas as cores. A vermelha é a fúria, é a guerra, entendeu? O sangue. Enquanto o azul é o céu, né? É o controle lógico, consequentemente emocional, para assim dizer, né? É a estabilidade, né? Você ter ali, vamos assim dizer, em vez de você ser um cara muito louco com pensamento tal coisa, você tem um pensamento organizado. Então, né, isso é a lógica, os extremos opostos: vermelho, sangue, guerra, fúria, e do outro lado, a serenidade, né? Controle, o azul. Entre esses extremos opostos, você tem os variantes, que é as outras cores, verde, amarela, e a junção desses dois opostos você tem o violeta, que já é o resumo e o equilíbrio de todos esses. Então, de um lado extremo você tem o vermelho, que é a fúria, o sangue, do outro lado você tem a estabilidade, azul, o céu, entende? Por isso que, enfim, né? Já viu o Charlie Brown falando? Descobri que é azul as paredes da casa de Deus, porque é o céu, é a mais acelerada. Enquanto a vermelha é que ondula mais longo, ou seja, mais lenta, né? Então a que queima mais, está mais perto ali de dissolver no nada, a morte. Enquanto o azul já está do outro lado, vibrando. Então quando ela vai quase encostar o extremo rápido com o extremo lento, surge o violeta, né? O ultravioleta. Isso aí está na existência, na torre, tem qualquer coisa. Qualquer fotógrafo pode afirmar isso. Qualquer pessoa que estuda cores, vibrações, pode confirmar isso. Então, onde que eu estava no raciocínio? Então, ó, o que eu quero dizer é o seguinte: como você vai convencer que o propósito é o namastê? Não é.
Como que você vai lidar com o seu ego sendo que te convenceram que você não pode ter fúria, te convenceram que você não pode ser tímido, te convenceram que você não pode... Entende? Não é isso. Você tem que entender que a existência se compõe de todas essas sensações, né? Você tem a luz é o todo. Então, ao mesmo tempo que ele é tudo, ele é nada. Como ele é alguma coisa para que haja discernimento e interação com ele, ele tem que se fragmentar em perspectiva para as pessoas terem essa sensação de movimento. Então, a luz que era uma só, quando passa um prisma, vira 7, que são as 7 cores. E com seus intervalos ali, primários, secundários, terciários, você tem 12 cores. Assim como as notas, são 7, com seus intervalos tem 12. Então, com essas 12 cores, o que são essas 12 cores? Se você for olhar no tecido, do tecido para dentro dele, você tem cores. Agora, se você for olhar da estrutura défica para dentro dela, você tem o que? Deus, depois você tem o que? Os arquétipos, os anjos, os demônios, essas personalidades extremas de Deus. Então, essas personalidades extremas, cada uma terá uma emoção, será uma emoção, será uma cor, será um momento, tá entendendo? Porque você pode ver isso, cada nota ressoa numa cor, isso é um fato. Então cada tom tem uma cor, tem um cheiro, etc. Entende? Tem uma tônica, tem uma essência. Então cada uma dessa essência é um dos pontos de Deus. O que você tem que entender, tipo, minha essência é vermelha, eu sou mais da fúria, eu sou mais da guerra, então eu vou sair matando todo mundo, bebezinho, etc. Não. Você vai usar esse seu potencial a favor do todo. Entende? Então você tem um mundo... Vamos supor, vamos sei lá, isso aí pega a questão de vegano, um monte de coisa, mas vamos um exemplo prático. Protetor dos animais. Vamos supor, você é protetor dos animais. Aí você tá ali num acampamento com a sua família de alguma forma, né? No imaginário poderia aparecer alguma coisa, vocês estão armados ali para se proteger de alguma coisa, enfim, vocês estão ali. Aí aparece, sei lá, um louco querendo matar todo mundo, ou um leão raivoso, ele já tá com a cabeça da sua filha na boca dele. Você vai na fúria, o momento fúria te domina, você dá um tiro. Aí você tem lá, não matarás. Porra, fui pro inferno porque eu matei o leão, não matarás. Tá entendendo? Não é assim. É cada momento que você está, que você vibra melhor, você tem que posicionar ele de uma forma coerente. Ele tem que ser justo, baseado na honra e no amor. A honra e o amor é os pais da justiça. A honra é a lógica, um padrão lógico que corresponde àquele momento no espaço-tempo, enquanto o abstrato é as possibilidades infinitas, é o amor. Entende? Mas o amor sem o posicionamento lógico, ele corrompe. Entende? Tem muitos e muitos vídeos explicando os detalhes, entende? Então o ego é isso, você entender o seu cavalo. Você não pode matá-lo, porque depois você vai ter que carregar ele com você, entendeu? Não tem como você livrar dele. Ele é você, tá entendendo? Para que você exista, você precisa desse ego, ou seja, desse cavalo. Para que você trafegue no tempo, ou seja, para que você ande na estrada, você precisa do cavalo. Você tem que usar esse cavalo, é necessário, igual aqui, você precisa para interagir no tempo, seja em qual tempo. Lá em Sirius, seja como for, você precisa de uma interface para interagir. Entende? Então, você não mata esse cavalo, você o conhece, você entende sua essência, se você é mais raivoso, se você é mais calmo, se você é mais zen. O que você é? Qual cor que você vibra maior? Isso aí tem estudos. A cor vermelha, se você pintar um quarto de vermelho, por exemplo, para uma criança, ela vai custar dormir, porque ela vai ficar agitada, raivosa, nervosa, chorando e tal. Enquanto se você pintar o quarto todo de azul, ela vai ficar mais serena, vai dormir mais fácil. Enquanto você pintar um ambiente de verde, ela vai se curar, né, fisicamente melhor, porque o verde ali simboliza a cura, tá na natureza, né? Chás e tal, é tudo perfeito, é simétrico. Mas cada cor é uma coisa, enquanto o amarelo ali, enfim, cada cor ressoa um timbre, né? Uma emoção, um pulso interno. E assim é com tudo. Então são essências. Deus tem as suas faces, suas essências, suas casas, suas moradas. Então entender isso, né? O ego é o que? É você mesmo. Mas você tem que posicionar o ego verdadeiro ou o ego errado. O que você ecoa? Você ecoa os seus sonhos, seus traumas que foram administrados aí por esse teatro, que é o tema aqui da live, porque as pessoas estão perdidas e etc. Né? Então, peraí, você está traumatizada, o seu ego. O seu ego morre de medo de subir no palco porque você foi vaiada. O seu ego nunca mais quer arrumar um namorado porque... Entende? Você tem esses ecos ecoando. Ou o seu ego serve a honra e o amor porque você entendeu o processo. Ou o seu ego é estar junto. Entende? O que você ecoa? O que você, em que você ressoa? Em que você vibra? Por que você vive? Para onde você está indo? Tem até uma frase do Bob aí que a gente divulgou. A Adri fez o post, a gente divulgou. Que é: mais que saber de onde veio e para onde vai, as pessoas querem alívio. Então as pessoas se movem, as pessoas querem alívio. Foda-se de onde eu vim, para onde eu vou, eu quero alívio. É por isso que o trabalho do Hélio Couto
bomba tanto? Porque ele prometeu naquela ferramenta dele que daria casa, carro, apartamento para as pessoas. Estou criticando ele? Não, porque ele também falou que não é isso o objetivo. Que as pessoas têm que pedir conhecimento, que as pessoas têm que querer espiritualidade. Mas ele oferece casa, carro, apartamento para as pessoas solucionar logo isso e para o que interessa. Ele fala isso. Mas está provado, ele mesmo fala, ele tem várias anamnese, né? Que as pessoas querem casa, carro, apartamento, casa, carro, apartamento, casa, carro, apartamento. Então o que acontece? O Bob tá certo. Mais que saber de onde vem, para onde vai, etc. A pessoa quer alívio. O que é alívio? O que ela pensa que trará o alívio. Só que ela não entende isso. Que o alívio está no movimento. Simples. É por isso que é um carro. Aí você se move até ele, seja em consciência, em intenção, você se move até ele. Quando você consegue, tá bom. Mas dali a pouco você quer outra coisa a mais. Outra mais. Outra mais. Outra mais. Tanto que chega um momento que você consegue tudo. Seja fisicamente ou seja internamente. Você soluciona a equação. Você percebe que tudo e nada é a mesma coisa. Então você deixa intrinsecamente de querer. Aí o rolê já é outro. Aí você implora a Deus para conseguir querer. Você quer querer novamente. Porque você entendeu o sentido da vida, que é se mover. E quando você consegue tudo, quando você entende as infinitas possibilidades da mecânica quântica, quando você entende que, sabe, que nada existe, é tudo, sabe, o poder de colapsar a função de onda, tudo na mesma hora, você morre. As pessoas não entendem isso, acham que a gente está ameaçando e tal, porque não conseguiu chegar nesse momento. Quando você entende o momento da morte, esse momento atemporal, você quer querer viver, porque meio que a vida perde o sentido, por assim dizer. Você precisa encontrar pessoas que entenderam isso e que quer viver. E o que é viver? É ir para um outro planeta porque está escravo. Não tem isso, mano. Vamos organizar um ambiente para a gente viver da melhor forma possível, usufruindo de todo esse conhecimento. O reino dos céus na terra, essas infinitas possibilidades mágicas posicionadas no reino da qual não é louco, não é esquizofrênico, entende? Não tem coisas absurdas acontecendo o tempo inteiro. E nem é possível isso só acontece no sonho particular, ou no trauma particular de cada um, no seu inferno particular. Tá entendendo? Porque uma realidade, para ela existir mesmo de forma real, ela não pode ser absurda. Sim, absurda no sentido de qualquer coisa, qualquer jeito. Tem que ter uma coerência. Então se você entende o tabuleiro, se você entende o processo da vida, você pode montar um reino onde a magia existe, sem corromper a Deus, sem pisar em ninguém. Porque o que machuca Deus, o pecado, não está numa coisa ou outra que você faz. Eu volto a dizer, a lei serviu para o mundo passado, para mostrar que para que nenhuma carne se vanglorie. Deus é maior que tudo. E ele veio para nos provar que o homem não é capaz de salvar a si mesmo. Salva de quê? Se você está nesse ponto ainda, você vai entender ainda de quê. Pode ter certeza. Mas quando as pessoas entendem isso, ela vai ver que as leis, não matarás, era para um homem primitivo, que estava conhecendo ainda, e entender isso que a gente entende agora. Por isso está escrito também que as leis estariam no nosso coração. Porque através da desobediência, de não servir as leis, servir o que for falado, faça assim. Através da liberdade, a gente conhecia o inferno, a gente conheceu as emoções, a gente conheceu a dor. Então não precisa de regra. Você não vai deixar de matar ou matar alguma coisa porque não matarás, ou então não roubarás. Bom senso, tá ligado? É tipo, de novo, o leão, você é protetor dos animais. Entendeu? Honra, o que é honra? Honra é uma lógica, um padrão lógico que faz sentido para um povo X ou Y. Por isso que tem diversos povos com diversas culturas e todas dão certo para eles e não dão certo para outros. Porque é consenso, entendeu? É concordância. Reino é isso. Não existe mundo lá ou cá. Entende? Tá perdido aí nessa linha temporal, vamos falar assim, planeta Terra. No meio dos matos aí tem aldeias inteiras, tribos gigantescas que ninguém nunca nem viu. É uma outra dimensão, é outro mundo. Você faz uma projeção ali, expande, aparece lá, você acha que tá na onde? No outro mundo, no passado, no futuro. Entende? Então não tem isso de mundo. Tem sintonia, frequenciais. Então voltando, ó. Por padrão lógico, pela honra, você posicionou uma lógica ali num clube, num povo, numa turma que agora nós somos protetores dos animais, não pode matar animais. Não tô falando que é certo ou errado, não estou incentivando a matar e não matar, eu tô dando um exemplo. Essa é a lógica, não matarás animais. Beleza, o cara assinou, eu sempre vou manter essa lógica, porque isso é o certo, senão eu vou pro inferno. Aí de novo, ele tá lá num rolê, sei lá, por algum incidente apareceu uma cobra grande, um animal na casa dele, lá vai, sei lá, uma cobra vai engolir a filha dele, ou o leão vai morder, ou um cachorro muito brabo. Não, destroça minha filha aí, não matará os animais. Tá entendendo? O mundo não é assim. Hoje, as leis estão internamente, é vibracional.
Por que eu tô falando isso? É a questão da fúria. Muitas pessoas que chegam, principalmente de Hélio Couto, esse povo mais New Age, da Matrix New Age, da nova era, eles não entendem o momento da fúria, eles não entendem as faces de Deus. Deus é um, mas ele se resume em 12, que é um resumo da existência. O infinito e as possibilidades infinitas se resumem em 12. Assim como as notas, qualquer música que você possa tocar. Pega a nona sinfonia de Beethoven, de quase 2 horas, elas se resumem em 12 notas. Pega o funk também, né? Com essas mesmas 12 notas você faz qualquer música, porque é o resumo da existência. Assim também é Deus. Qualquer dimensão, qualquer coisa, você vai entrar no núcleo, você vai ter 12 momentos, 12 cores, 12 movimentos, um tabuleiro, no micro e no macro. Se você subir lá para o alto, os cientistas não falam. Nós somos pó de estrela. Se você entra em qualquer sistema, qualquer coisa aí no macrocosmo, você vai chegar no mesmo átomo. Se você entra em qualquer coisa aqui embaixo, no corpo e tal, no ar, você vai chegar no mesmo átomo. Então cima e baixo é a mesma coisa. É alfa e ômega dividindo, né, sendo o mesmo através de suas referências. Nós ao meio analisamos esses movimentos acima, temos noção de tempo e espaço, de ano, de era, de década, de século, nossas outono, inverno, verão, primavera, nossas estações, é tudo medido através desses movimentos macroscópicos. Enquanto você sabe dos tecidos, você estuda ali as partes moleculares através dos movimentos abaixo, entende? Tudo medidas de movimento, esses movimentos são os mesmos, abaixo e acima. Por isso que Hermes Trismegisto falou, o que está acima é como que está abaixo, o que está dentro é como que está fora, porque é o mesmo processo, o mesmo movimento. E a gente ao meio como assim, Leandro? Você olha para cima. Isso aí envolve a questão de terra plana, terra globo, né? Mas é outro assunto, é muito grande, é muita coisa para falar. Mas imagine assim, não tem mundo, não tem um heliocentrismo, nem uma terra plana com domo, nada disso. Imagine que tem você olhando essas infinitas possibilidades. O que você vê? Você está num lugar plano, entendeu? Não tô falando que tá longe, tá redondo, não entra nessas coisas. Entra no, tipo, faz de conta que é um jogo, é um monitor do computador. Tá entendendo? Pra onde você vai movimentar no joguinho ou um filme ali no computador? Você tá dentro do monitor, você tá assistindo ali Interestelar ou qualquer outro filme. Aquelas pessoas não estão ali, não tem nada ali. É informações, são dados. Aqui também, não vê como terra globo, heliocentrismo, terra plana, nada disso. É você lidando com aqueles números, Matrix, é dados, certo? O que você vê na sua frente? Você vê tudo aí, as possibilidades, a árvore, sei lá o que, você tá vendo. Se você olha pra cima, você vai ver o quê? Movimento macroscópico. Se você olha pra baixo, você vai ver aqui, terra e tal, mas você entra nisso, você vai ver movimentos microscópicos. Se você olha pra cima e vê as coisas girando, é através desse giro que você marca hora, data, ano, estação, eclipse, tudo mais. Então, um relógio cósmico. Esses movimentos assim, você marca tempo, era, etc. Os movimentos abaixo também, né? Então, você ao meio está dentro desse processo. E eu meio que perdi o fio do meado porque eu estava explicando isso. Mas isso aí é a existência. E dentro disso você existe. Entendeu? Agora depois terra plana, terra globo, isso aí é tudo já explicamos diversas vezes, diversas formas, em vários vídeos. As pessoas têm que entender isso aí, não tem alguma coisa ali tal. Tem você lidando com essas possibilidades, códigos, vibrações. Entende? Então para essas vibrações não ser qualquer coisa, igual, imagina você sonhando, já teve algum sonho que você tava, sei lá, eu sempre dou o mesmo exemplo, parece que eu tenho alguma coisa particular com isso, mas não é. Na verdade tem uma vez mesmo que eu sonhei com minha irmã, ela virou um cachorrinho, pulou, aí eu fico lembrando disso. Mas você nunca sonhou que você tava, sei lá, caindo num lugar quando você já apareceu em outro? Isso só é possível porque, primeiro, ali quando você dorme e sai do corpo, por assim dizer, você interage com o quântico. Quando você volta pra cá, o que vale é a sua emoção. Porque o que você vai pôr na sua tela mental vai depender de você mesmo. A princípio as pessoas esquecem tudo que vivenciou. E quando lembra, ela vai lembrar na forma que ela tem. Então ela vai padronizando numa forma. Mas você vai ver que é tudo coisas desconexas muitas vezes e tal. Porque você tá volátil ali. Enquanto aqui não. Aqui para ter realidade você tem que compartilhar perspectivas. Então não é uma loucura danada. Porque a sua mãe acredita piamente no seu filho dela. E o irmão também. E a rua, a estrutura, antes tem um mundo, planeta Terra. Entendeu? É uma torus. E o que é possível nessa torus aí vai depender de todos. Aí quem entra lá, a dupla fenda, né? O paradoxo de Wigner, né? Do amigo de Wigner, que é tipo assim, vamos supor, vamos lá, a Terra é plana ou globo? Tem um que tem certeza que é plano, outro tem certeza que é globo, os dois é modelo. Mas vamos entrar nessa questão não, porque o povo acha que a gente é bitolado, eu poderia falar muitas coisas sobre isso e conversar com qualquer um. Mas vamos para temas mais simples assim, para não levantar muita lebre, né? É assim que fala. Mas, por exemplo, esse ET, por exemplo, um olha e fala, nossa, eu vi uma luz, você viu? Um alienígena. O outro fala, não vi. Então, existiu ou não existiu? Uns falam, não, existe ET. Outros falam, não existe. Um fala, existe isso. Outro fala, não existe. Um fala aí, ó, esse problema aí atual, né, coletivo. Vocês sabem, né,
doença aí, né? Esse problema aí. Muitos falam que é fato, outros falam que não, muitos falam que existe, outros falam que não, entende? A realidade sempre está dividida em opiniões. O que plasma concreto é o compartilhamento, né? O mundo que todos escolhem vivenciar. E se for um mundo onde não tem mundo, entendeu? Cada um fala, ah não, eu que criei meu mundo, igual esses deuses aí, né? Cada um é Deus de si mesmo. Mas eles não controlam o sol, não controlam o sol que está acima deles. Ele pode pensar que ele é o Deus que for, mas ele depende do Deus absoluto. Porque, por exemplo, só se for o fuso horário, né? A Toros, né? O distanciamento, a posição no espaço e no tempo. Mas, tipo assim, para os mais próximos, por exemplo, aqui onde que eu tô, ou você mesmo que me assiste que estiver mais próximo, aqui enfim, na região e etc., no Brasil e tal, não tem esse fuso horário. Então, para mim são 7h17, né? Para você também, pro outro também. Você pode falar, não, para mim é 5 horas, você vai ficar viajando, porque a hora que foi determinada, o padrão, o modelo, a honra ali, a lógica determinada, baseia-se nesses movimentos acima, no Sol. O Sol dita a hora, e não a pessoa que dita a hora. Então ela pode ser o Deus que ela quiser, mas ela está por debaixo desse corpo, dessa estrutura. Entende? Ela não tem domínio sobre isso. Assim como ela não tem domínio sobre o seu piscar do olho, não tem domínio sobre a sua respiração, o seu bater do coração. Então, entende? A partir daí que as pessoas têm que entender. Então, muitos hoje, seja que não tem conhecimento nenhum, quanto tem muito conhecimento de quântica, está perdido por isso. Uns achando que é Deus mesmo. É claro, somos Deus, mas no sentido de fazer parte dele. Eu sou Deus, você também é Deus. Agora, Deus é nós dois. Entende? Nós somos partes dele. Ele é nós. Entende? Tem essa diferença, e muitos não entendem isso. Então, pensando que é Deus, ela pensa que pode tudo, sendo que ela não tem controle nem sobre a sua respiração, sobre o piscar do olho, etc. Aí uns falam, não, eu superei isso, vou meditar aqui até passar pro outro lado. Não adiantou nada. No outro lado, o que vai ser o outro lado? Vai depender dela. De novo, ela vai estar limitada a esses mesmos processos. E dependendo de onde, por quê. Tô ficando até ruga, galera. Eu acho que é isso. Falei pra caralho, que nem uma metralhadora. Quantas horas? Tem 1 hora de live? Deu pra entender aí, galera? Tá? Tô falando muito rápido. Salve Sábio, salve Daylon, Beatriz, Everton. Aí, ó, a Adri tá deixando diversos links aqui, são muito importantes eles. Eu vou deixar alguns do meu canal aqui também, sim, mais específico. Ela tá deixando mais da escola em geral, principalmente do Bob, muito bom. Ela deixou meu canal no geral, mas eu vou deixar alguns vídeos aqui também que ajuda a entender toda essa informação. Deixa eu ver. Tem muita coisa aqui, a galera tá comentando bastante. Fabiana. Aqui, ó. A Adri, essa aqui serve pra você, ó. A Adri é minha companheira, ó. Ela foi vegana por mais de 5 anos e ela era ativista vegana e etc. Enfim, ó, eu vou ler aqui o comentário da pessoa. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas eu vou explicar. Ó, eu consigo entender absolutamente tudo que é dito aqui, mas jamais rebaixar animais a um reino inferior. Tá me entendendo? Eu não tô rebaixando. Entenda bem, ó. Vamos lá. Não é questão de rebaixar, não é opinião, tá ligado? As pessoas acham que a gente tá falando de opinião particular, não é opinião. De fato, os animais estão no reino anterior ao reino humano. Não estou rebaixando, estou falando no fato. Vamos lá. Eu vou terminar de ler o comentário dela. Eu consigo entender absolutamente tudo que é dito aqui, mas jamais rebaixar animais a um reino inferior. E eles têm sistema nervoso também. Nós, do reino superior, estamos extinguindo as abelhas. Sim, mas tá vendo? Isso aí de novo, são padrões lógicos de organização. Por que os animais são do reino inferior ao nosso? Reino inferior. Não estou falando que eles são inferiores. Eles são de um reino inferior, por quê? Vamos lá, de novo. Primeiro ponto. Como é que eu vou explicar isso para a pessoa agora aqui, ó? Você tem a estrutura da luz, certo? Os movimentos do elétron que forma a existência, não é feito de átomo, que tem próton, nêutron e elétron orbitando. Então, esse próton e nêutron grudado e elétron orbitando, ele teve um percurso para chegar no próton, no nêutron e no elétron. Esse percurso está abaixo dele, certo? Você vai entrando até que você vai chegar no vácuo quântico. E acima do vácuo quântico são as informações que são esse campo, esse tecido magnético que forma tudo. Então, quando você vai subindo para esse tecido, você vai tendo ali os reinos. Entende? Então, ó, o mineral das pedras está anterior ao vegetal, certo? Depois do mineral você tem o vegetal.
Depois do vegetal você tem o animal, depois do animal você tem o humano, depois do humano você tem um dévico. É simples, entendeu? É a realidade. Eu não tô rebaixando nem nada. É a realidade. E é nesse ponto aí que as pessoas querem tomar o lugar de Deus. Não conseguem entender mais Bíblia, por exemplo. Eu sei, as pessoas talvez seja assim, eu não tô afirmando. Mas muitas pessoas já falam, a Bíblia é um livro escrito por humanos e tal. Todos os livros são escritos por humanos, pô. Mas tem que entender a questão. Eu já fui contra a Bíblia. Eu não sei se você é contra, mas eu tô falando. Porque na Bíblia mesmo fala de essa questão dos animais, né? A Bíblia deixa bem claro. Né? Mas enfim, a Bíblia é um livro escrito por ser humano, é um livro machista, é um livro isso, é um livro aquilo. Não, gente, tem que entender. Eu tenho vídeo aqui no meu canal. Inclusive eu vou pôr aqui, ó. A Bíblia é um livro, cópia de outros livros. Quer ver, ó? Deixar aqui, ó. Aqui, ó. A Bíblia é um livro falso e cópia de vários outros livros. Quem tiver curiosidade, vê esse vídeo aqui, é muito importante sobre isso. Mas a questão os seres humanos estão matando a abelha. Sim, gente, ninguém falou que não. Mas a questão, vamos lá pra você entender uma coisa. Você que comentou aí que os animais têm sistema nervoso e tudo mais. Tem sim, mas vem cá. Independente de seja animais, ou isso aí pega na questão dos seres extraterrestres. Tem gente que fala, você tá falando isso aí, mas isso aí são conceitos humanos. Então, tem seres extraterrestres que são muito mais evoluídos que nós estamos abaixo dos seres extraterrestres. Mas veja bem, por que na Bíblia fala que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus e que Deus ama os humanos acima de toda outra criação? Por quê? Porque nós, feito à imagem e semelhança do todo, né, nós temos a gente interage com essa estrutura, certo? Ao meio, a gente tem noção de tempo e espaço e de parâmetro referencial para existir. Ou seja, acima você tem os movimentos macroscópicos, abaixo você tem o microscópio, que são os mesmos movimentos que dão referência de movimento. E essa estrutura cognitiva, né, que é tudo ilusão. Mas se você não tiver você observador para observar, não existe mineral, vegetal, só existe um aglomerado de vibrações. Se você não der forma de discernir, não existe um ser extraterrestre, não existe uma flor, não existe uma planta, não existe um animal que não dependa da nossa interação, tá entendendo? Se você tomar uma porretada aí na cabeça agora e deixar de desmaiar, você vai sintonizar onde você é possível, né? Se você morrer, entrar em coma, você vai sintonizar onde é possível. Ali terá outras coisas. Quando você está sonhando, por exemplo, que você vê ali o seu gatinho, certo? Por exemplo, você tem um gatinho, você está sonhando com o seu gatinho. O seu gatinho está no seu sonho ou ele está na realidade que você chama de realidade? Então, peraí, ele está no seu sonho na realidade? A questão é, sem você interagindo, não tem bicho, não tem nada. E eu sei que bicho tem emoção, eu sei que as plantas, eu estudei isso aí tudo, eu já falei, eu também tenho um currículo, por assim dizer, de aprendizado e etc. E eu vivo do lado de uma pessoa hoje que, não vou nem explicar, cara, eu tenho o conhecimento do mundo, né? Mas não vamos entrar nessa questão aí não, que afeta muito o ego das pessoas. Todo esse teatro que a gente existe aqui, ele foi, enfim, não vou entrar nessa questão não, mas, ó... Por que até mesmo uma planta, né? Você tem ali livros que explica que tem a planta que ela reconhece aquela pessoa que bate na planta, judia, maltrata a planta. A planta também tem sistema nervoso, tá entendendo? Ela também tem. A planta também murcha ou fica mais bonita diante de uma coisa ou outra. Ela também tem sensibilidade, ela também é viva, assim como os animais. Mas independente de planta, de seja lá o que for, se não tiver o observador, o humano, a imagem e semelhança do todo, só existe um aglomerado de possibilidades, de vibrações. Para você ter uma dimensão, para você ver um ser X ou Y, para você cuidar de um animal X ou Y, você já está plasmando no tempo isso, porque você feita a imagem e semelhança do todo. Através de nós, Deus existe no tempo e no espaço, entende? Então você tem que entender esse processo, porque vamos lá, você fala, o ser humano está destruindo as abelhas. Então você entende esse processo quântico, entende que tudo é possibilidade. Você pode se isolar de um lugar, por exemplo, hipoteticamente, fazer uma expansão, se livrar de si mesmo, por assim dizer, e se iludir num mundo onde você é todas as abelhas que existem. Lá só existe um mundo das abelhas. Não precisa da fotossíntese, não precisa de nada, é só abelhas. Tá entendendo? O mundo não tem porquê de existir, porque ele precisa de um consenso, né, do humano feito em mais semelhança do todo para ter uma existência. Aí sim você vai organizar os processos anteriores, você vai administrar. E é isso que os seres dévicos faziam. Tem muita gente que fala a teoria dos antigos astronautas. Tem gente que pensa que eles vieram, os Anunnaki, seres que vieram do céu. Já expliquei várias vezes isso em outros vídeos, é só conferir. Mas o ser humano, quando ele transborda no dévico, aí sim ele vai entender porque o povo brisava em seres isso, seres aquilo, seres isso, seres aquilo. O ser dévico, se você pegar a Bíblia, por exemplo, você vai ver no Antigo Testamento
por exemplo, cuidando do povo hebreu ali no deserto, de dia tinha sombra, de noite tinha fogo, abriu o mar. É tudo os seres déficos que entendeu esse processo através de tecnologia, de expansão, de conhecimento, cuidando desse ser binário para que eles tenham um teatro para se iludir, enquanto esses seres déficos, no nosso caso aqui, conseguem administrar esse teatro para que coexistam. Então você vai ver na Bíblia essa administração, Moisés indo no monte conversando lá, o Zacarias Sitchin não fala que é uma nave. Esses caras mais atuais aí não estão pegando os livros, as escrituras sagradas, seja a Bíblia, seja outro livro qualquer que é considerado sagrado, e mostrando que na verdade era a interação de ser extraterrestre e tal. Mas na verdade não é ser extraterrestre. É quando o ser humano ele está acima do reino anterior, seja do animal, do vegetal, do mineral. Ele administra. Você deve ser namastê, que cuida dos bichos. Você não tem pedrinha? Você não usa pedrinha? Não usa colar? Não faz pedrinha? Não faz coisas com pedra? Não usufrui do tijolo? Não fez a casa? Então você não administrou o reino mineral? Não serviu para você fazer a casa? Assim também é o reino vegetal. Você não cuida das plantas? Você não planta sei lá. Enfim, você não administra a planta, não poda a grama, não planta a árvore, não faz, você não administra, você não está acima administrando. Assim também é o reino animal, você não administra o reino animal, você não cuida das abelhinhas, você não protege as abelhinhas, você não leva o gatinho para passear e tal, ou é o gatinho que te leva para passear, ou é o gatinho que cuida de você, não é você que cuida dele. Então é assim, você está acima. E quando o ser humano entende esses processos, por que ele cuida dos processos exteriores e transborda no dévico, ele entende os processos atemporais, as conexões interdimensionais e multidimensionais, entende? Aí esse ser percebe que tudo e nada é a mesma coisa, você tem que organizar um teatro para viver, os restos são as infinitas possibilidades, isso dura 1000 anos, já expliquei isso em vários vídeos, é profundo, nossa escola explica amplamente. Então esses seres que transbordou ali, traz o reino do céu à Terra, então administra a Terra através de seu conhecimento quântico. Entende? Então você vai ver, por exemplo, para não falar, o cara é religioso, é Bíblia, pega o Bhagavad Gita, você vai ter a história do Arjuna com o Krishna. Krishna é o dévico, que nada mais é que um humano transbordado. Então você tem várias tecnologias que você pode ficar brilhando, você pode mudar a cor dos seus olhos, você pode mudar a sua forma. Então você pode ser a abelhinha, você pode ser aquele ser extraterrestre. Nossa, tem um ser extraterrestre que o olho dele é azul e tem um chifre, ou ele não tem chifre, ele tem asa. Pronto, é tudo cognição. Eu sou aquele ser. E agora? Entende? Entender isso, quando você é tudo, você percebe, peraí, para não ser esquizofrênico, para tudo e ser nada ao mesmo tempo, para ter existência, então a gente tem que manter essas pessoas acreditando que elas são essas pessoas. Então os deuses brincam com os humanos. Não, pô, se a pessoa está aqui questionando, eu não quero ser esse que é administrado, eu não quero ser esse que é iludido. Então, sabe, esse que está nessa posição, ele é feliz em estar nessa posição, ele não tem esse questionamento, ele não chega nesse ponto. Se você está questionando isso, aí é o ponto do ego. Você tem que analisar seu ego. Por que eu tô com medo disso ou daquilo? Por que eu quero um lugar daquele ou não daquele? Por que eu quero estar aqui no assado? Por que eu acho que Deus errou na minha questão? Por quê? Porque se eu quero mudar, se eu quero melhorar e tal, então Deus fez errado. Tá entendendo? Então é mais ou menos por aí, ó. Entender isso, né, esse processo. Assim como o ser humano administra os reinos anteriores a ele, que inclui o animal, o vegetal, o mineral, até chegar na luz, também tem os seres dévicos, que já transbordou esses reinos temporais, entendeu o quântico, que todas as linhas temporais podem ser experimentadas ao mesmo tempo, que tudo está coexistindo, então é só a organização desse mesmo processo. Então você pode interagir com abelhas, seja numa dimensão, não, mas vai depender de você para ter essa dimensão ou outras. Tá entendendo? Então sem você administrando aí pra falar isso pra mim que é das abelhas, não teria abelha. Entra na abelha, é vibrações. Entra em você é vibrações, mas você está lidando com as vibrações. Entende? Então, essa é uma confusão que tem muito grande, né? Porque eu estudei muito Hélio Couto, se você tá chegando aí agora e não sabe disso, estudei muito Hélio Couto. Então eu sei a questão lá da Coco, né? Que ele fica tentando provar que a Coco tem consciência, mas a gente também tem um vídeo explicando sobre isso, eu vou até separar aqui, ó, tá no canal do Bob. O animal vai ter, porque é o seguinte, os animais, eles são abstratos, são aglomerado de informações, de vibrações. Então você pega, por exemplo, o peixe principalmente, eles são muito idênticos. Se você mata um peixe, ele já cai no outro automaticamente, na mesma hora. Na mesma hora eles realocam em outra consciência, porque eles são um campo morfogenético, um campo mórfico. É uma consciência coletiva naquele ser. Então você pega o peixe, os pássaros, por isso que eles movimentam tudo junto, faz aquelas coisas, né? Porque eles são, tipo assim, eles são abstratos. Tipo, todo animal são parecidos. E ele só começa a ganhar um ego, uma personalidade, uma consciência quando ele começa a interagir com o humano. Então você traz um animalzinho pra perto de você, dá um nome pra ele e tudo mais, você pode ver que ele começa até a pegar o comportamento do dono. Entende? Porque ele ecoa aquilo. Você dá discernimento pra ele. Por isso que depende do reino, do humano, dos seres, né, que observam,
pra um animal falar ou não falar. Por que tem tanto esses mitos, mitologia, histórias e tal que os animais falavam e etc? Porque era outra torre, era outro coletivo, era outra função, era outro entendimento sobre os animais, por assim dizer. Tá entendendo? Então, é basicamente isso. Quando você é complicado. Pros veganos, tudo mais, é errado matar animal, é certo matar animal. Depende, gente. Não é certo maltratar, essas coisas todas a gente sabe. Mas é bem diferente, por exemplo, de você ter um totem, que é um animal perante todos esses animais abstratos, eles têm os mesmos tipos de comportamento, as mesmas emoções ali. Você pode pegar todos os bichos, cada um na sua vertente ali, eles têm o mesmo tipo de emoção. A não ser que você tenha trago ele para sua todos e começado a treiná-lo, conversar, tratar ele do jeito que você quiser, dar carinho, pega um gatinho que tinha possibilidade de ser feroz, ser, como é que fala, selvagem. Agora você dá carinho, você penteia ele, você dá banhinho, põe shampoozinho, ele é cheirosinho, mimadinho, não caça, é um estilo de animal, entendeu? Ele tá ecoando você, ele não é ele tá ecoando você. Se você pegar qualquer um daquele lá e soltar, eles vão ecoar a mesma coisa, eles são muito parecidos, até os olhos, tudo, porque se você matar um, ele já cai no outro, tá entendendo? São ecos de consciência, como é que eu posso dizer? Um campo morfogenético, um campo mórfico, entende? Uma consciência só, neles todos. Aí quando você traz pro seu mundo, tanto que isso é um fato, dá pra fazer, a gente sabe fazendo escola, a gente ensina, você pode trazer seu outro animal, entende? Tem casos aqui, não sei se foi o Rogério que eu ouvi falar, ele tinha um cachorro que morreu, certo? Aí ele arrumou outro cachorro, e esse cachorro ele tinha pânico, não sei se é o Rogério não, alguém da escola aqui, esse cachorro ele tinha pânico de caminhão, certo? Aí depois que o Bob explicou aqui certinho que dá pra você trazer o seu animal de volta, que ele vira um totem, é um seu animal, igual você nunca assistiu o filme, não lê história. Antigamente os caras não carregavam águia, não tinha bicho. Aqui mesmo a gente tem cobras, a minha fugiu, eu tinha uma cobra, o Bob tem, a gente tem os animais como totem, entende? Os bichos. Então eles ficam com a gente, seja cobra, gavião, né? Leão, tigre. Antes andava com a gente, entendeu? É um totem. Ele faz parte de você, ele é uma extensão do seu corpo. É diferente você matar, maltratar e tal, comer, alimentar esse bicho. É diferente, porque ele já tem um ego ali, uma personalidade. Ele tem uma consciência. Enquanto o outro, ele tá todo no abstrato. Eles são impossibilidades. Se você mergulhar neles, são só vibrações. Sem você não há eles. Tá entendendo? Porque tem outro mantendo a realidade ali existindo.